Você sabe como quando você está doente, você acha que é a única pessoa no mundo inteiro que está sofrendo da doença que você tem? Bem, eu sei agora que não sou, porque fui a um novo cirurgião e ele tinha 50 clientes em seu consultório. Ele nasceu Marvin a Day, mas antes que pudesse engatinhar, o mundo o rotulou de Meat, um apelido que grudou como cicatriz e o seguiu até se tornar lenda do rock, sobrevivendo a um colapso de palco, perda da voz por trauma e até um pai armado com faca, obstinado por vingança. Ele foi vegetariano por uma década, o que causou estranheza quando uma lendária estrela pop feminina se recusou a encontrá-lo devido a seu nome. Consegue adivinhar qual estrela pop estava nos comentários? Revelaremos quem é mais tarde no vídeo. Fique ligado para a verdade por trás do colapso no palco que quase o matou, e o selvagem hino de motocicleta que ele entregou sem nunca ter escrito um. Mas para realmente entender como esse ícone maior que a vida se tornou tanto mito quanto homem, precisamos voltar para onde tudo começou, porque seus primeiros anos guardam momentos cruciais que você nunca acreditará. Vida inicial. Dallas, Texas, 1947, uma época de jukeboxes, fontes de refrigerante e otimismo pós-guerra. Mas para o pequeno Marvin Lee, um dia em que o mundo já lançava desafios. Seu pai, Orvis, um alcoólatra violento marcado pela guerra, olhou para o recém-nascido de 4 quilos e rosto vermelho e brincou que parecia um pedaço de carne. As enfermeiras rotularam o berço de carne e o apelido pegou, evoluindo anos depois, quando um treinador de futebol com uma chuteira no pé gritou: "Saia de mim, seu pedaço de bolo de carne!" Ao chegar ao 7º ano, Marvin pesava 108 quilos e media 1,57 m. Ele não era apenas intimidado pelos colegas de classe. Alguns pais do bairro proibiam seus filhos de brincar com o garoto gordo. Um anúncio local da Levi's zombou dele pelo nome. O pobre Marvin gordo não pode usar Levi's. O isolamento era esmagador, mas nesse vácuo a imaginação de Marvin se enraizou. Ele começou a sonhar, a contar histórias, a atuar e a escapar para papéis onde ninguém zombava dele, apenas aplaudia. Porém, o lar não oferecia refúgio. Sua amada mãe Vilma, uma professora e cantora de gospel, era sua bússola moral, sua tábua de salvação. Mas o alcoolismo de seu pai piorou após ela ser diagnosticada com câncer. Quando ela morreu em 1966, Marvin se despedaçou. No funeral, tentou levantá-la do caixão, gritando em negação. Dias depois, embriagado de raiva, Orvis acusou Marvin de roubar dinheiro da herança e o ameaçou com uma faca de açougueiro. Marvin reagiu, quebrou o nariz do pai e fugiu descalço de casa em Dallas sem olhar para trás. Em pouco tempo, ele pegou suas economias, voou para Los Angeles e recomeçou do zero. No entanto, a dor que ele carregava e os sonhos aos quais se agarrava logo explodiriam em uma das ascensões mais teatrais da música rock. Carreira e sucesso. Quando Meat Loaf chegou em Los Angeles no final dos anos 60, não buscava fama, mas sim fugir do caos. Mas suas feridas iniciais, vergonha, luto, sobrevivência, nutriram um estilo de performance impossível de ser falsificado. Ele entrou para o teatro experimental, criou uma banda e atuou em Hair e The Rocky Horror Show, de onde fugiu de um ensaio ao ver Tim Curry de drag, temendo ter que usar meias arrastão. Ele retornou no dia seguinte envergonhado e rindo, uma rachadura cômica em seu arco operático. Mas o ponto de virada veio em 1973, quando ele conheceu o compositor Jim Steinman. Juntos tornaram-se um vulcão criativo. As canções febris de Steinman e a entrega da alma ferida de Meat eram um raio engarrafado. Após anos de rejeições, eles gravaram Bats Out of Hell em 1977. Os críticos ridicularizaram como kitsch excessivo. O público, eles não conseguiam o suficiente. O álbum vendeu mais de 40 milhões de cópias, mas Triumph trouxe problemas. Em 1979, Meat se esforçou tanto na turnê que literalmente perdeu a voz, abrindo a boca no ensaio e soltando um grito estrangulado
Sem nenhum dano visível, os médicos atribuíram isso à exaustão e ansiedade, ecos emocionais de seus traumas iniciais. Steinman foi obrigado a lançar o álbum seguinte sem ele. Mitch entrou em espiral, processos se acumularam, ele declarou falência, seu casamento quase desmoronou. Por um momento, o homem que cantou sobre a fuga de asas de morcego estava preso, quebrado e sem voz, mas em 1993, ele voltou com tudo. Bad Out of Hell. Tu reviveu sua carreira com o vencedor do Grammy I Do Anything for Love, lembrando o mundo e a si mesmo que a ressurreição fazia parte da marca. Ainda assim, a grandiosidade da presença de palco de Meat Loaf mascarava uma vida pessoal cheia de peculiaridades, contradições e disciplina obsessiva, verdades que só se tornam mais fascinantes quando a cortina cai. Bolo de carne sem carne? Os anos vegetarianos. Sim, Meat Loaf, ele de vocais trovejantes e metáforas que entopem as artérias, passou uma década sólida como vegetariano. Na década de 1980, preocupado com a saúde e em respeito aos animais, ele se tornou vegetariano. A ironia não lhe escapava, o que gerou situações hilariantes. Lembre-se do momento em que ele sentou próximo a K. DeLange em uma premiação e desejou conhecê-la. A mensagem foi enviada para a mesa dela, mas ela recusou, dizendo que não se associaria com alguém chamado Meat Loaf. O que ela não sabia? Ele não tocava em um bife há anos. Meat estava tanto divertido quanto irritado. Parei de ser fã da K. DeLange, depois disso, ele brincou sua mistura usual de rancor e sorriso. E essa é a resposta para a pergunta do início do vídeo. Mas não pense que a estranheza acabou ainda. Futebol de fantasia e ursinhos de goma. Nos bastidores, Meat Loaf não era um roqueiro devasso relaxando em limusines, mas sim um nerd viciado em estatísticas de esportes de fantasia e doces. Nos anos 2010, ele participava de mais de 12 ligas de futebol de fantasia simultaneamente, vencendo a maioria. Pesquisava estratégias de draft no ônibus de turnê, ficando acordado até tarde ajustando as escalações. Ursinhos de goma, Tim Tams e bolo de manteiga de amendoim alimentavam as sessões. Se eu não posso dar 110%, eu não estou fazendo isso, disse ele, um mantra que se aplicava igualmente para gritar através de uma balada de poder de 8 minutos e dominar uma liga de esportes fictícia. Academias de hotel e máscaras de oxigênio. Meat Loaf, ridicularizado a vida toda por seu tamanho, surpreendentemente era em forma, especialmente mais tarde na vida. Ele passava 2 horas e meia nas academias dos hotéis, superando membros mais jovens e magros da equipe. Ele não buscava aparentar bem, e sim sobreviver. O homem que desmaiou no palco mais de uma vez sabia que seu corpo era frágil, então ele o tratava como uma máquina, empurrando até que pudesse aguentar apenas mais um bis. Após os shows, ele usava uma máscara de oxigênio, se enxugava e retornava silenciosamente para o próximo bis, como se nada houvesse ocorrido. Gravação no armário e coleção de sofás. Para o álbum de 2011 Hell in a Handbasket, ele costumava gravar vocais em armários e quartos de hotel usando microfones móveis. Ele valorizava a verdade emocional sobre a acústica. Se ele estava sentindo isso em um banheiro de motel, era lá que a gravação acontecia. Quando não estava ao microfone, assombrava lojas de antiguidades. Meat Loaf colecionava chales, móveis ornamentados e bugigangas estranhas de todo o mundo. Uma de suas peças favoritas? Um sofá de desmaio do século XIX que, ele brincava, era usado para desabar após atuar no palco. Um gigante gentil em couro. O público viu um berserker vestido de couro uivando sobre o desejo à luz do painel. Privadamente, ele era um homem de fala mansa, quase tímido, que dizia querida e senhor e dava abraços de urso em estranhos, mas ele tinha um temperamento no Celebrity Apprentice. Ele explodiu famosamente em Gary Busey por suprimentos de glitter perdidos, gritando, eu vou chutar sua bunda, antes de admitir mais tarde que estava mortificado. Parte dessa dor é minha. Estou farto de você, mãe. Não. Isso era tudo meu na minha cesta. Besteira.
Ainda assim, aquele lampejo de raiva era raro. Na maior parte do tempo, ele contava piadas de pai e assistia ao Canal do Tempo para relaxar. Ele também tinha uma veia filantrópica séria. Ele arrecadava fundos para instituições de caridade de câncer, cantava para crianças doentes e apoiava o acampamento Painted Turtle. E quando um casal britânico escolheu sua balada Heaven Can Wait para a música do casamento, ele os surpreendeu aparecendo e cantando ao vivo. Sem truques publicitários ou câmeras, apenas um homem homenageando aqueles que o amavam. Apesar de suas peculiaridades, obsessões e contradições, o mais fascinante da história de Meat Loaf foram as pessoas que moldaram sua alma e o mantiveram unido quando tudo desmoronava. Relacionamentos e conexões. Se Jim Steinman era a alma gêmea musical de Meat Loaf, então Wilma, sua mãe, era a base emocional que o manteve de pé tempo suficiente para conhecer Steinman em primeiro lugar. Como dito antes, a morte prematura dela o abalou e a falta dela marcou cada vitória sua. Eu sempre cantava para ela, ele admitiu. O espírito dela estava em cada nota, em cada gesto teatral. Então veio Steinman, o compositor genial e excêntrico cujas letras bombásticas exigiam uma voz à altura para sustentá-las. Meat Loaf era essa voz. A colaboração deles em Bad Out of Hell se tornou lendária, mas nos bastidores, o vínculo era caótico, fraternal e por vezes explosivo. Batalhas jurídicas os cercavam, mas Meat Loaf insistia. Nunca processei Jim e Jim nunca me processou. Os gerentes discutiam, mas continuavam fiéis no coração. Quando Steinman faleceu em 2021, Meat Loaf ficou devastado. Ele faleceu 9 meses depois, como se o ato não pudesse prosseguir sem seu diretor. Seu primeiro casamento com Leslie Edmonds foi cheio de desvios selvagens. Ele a pediu em casamento com um salmão inteiro, e o relacionamento durou mais de 20 anos. Eles criaram 2 filhas, Pearl e Amanda, e suportaram juntos o caos da fama, falência e colapso. Pearl se juntou à banda de seu pai como cantora de apoio, uma das formas que ele buscou para compensar o tempo perdido em turnês. Mais tarde na vida, sua segunda esposa, Deborah Gillespie, deu-lhe algo que ele nunca teve antes: silêncio. O relacionamento deles, longe dos holofotes, foi seu santuário emocional até o fim. Apesar do amor que Meat Loaf deu e recebeu, as exigências do sucesso frequentemente estressavam seus relacionamentos mais importantes, e o preço financeiro que ele pagou foi alto. Renda e patrimônio líquido. Quando Meat Loaf faleceu, em janeiro de 2022, seu patrimônio líquido era estimado em $40 milhões. Esta fortuna veio de sua carreira multifacetada como músico e ator. Seu álbum solo de estreia, Bat Out of Hell, de 1977, permanece como um dos álbuns mais vendidos da história, com mais de 43 milhões de cópias vendidas mundialmente. Apesar de declarar falência em 1983 devido à má gestão financeira e disputas legais, Meat Loaf conseguiu um retorno significativo. Seu álbum de 1993, Bat Out of Hell 2, Back into Hell, com o single vencedor do Grammy I Do Anything for Love, But I Won't Do That, revitalizou sua carreira e contribuiu significativamente para sua riqueza. Além da música, Meat Loaf apareceu em mais de 100 filmes e programas de televisão, incluindo papéis notáveis em The Rocky Horror Picture Show, 1975, e Fight Club, 1999, aumentando sua renda. Contudo, apesar de sua impressionante recuperação financeira, a verdadeira essência da vida de Meat Loaf se refletia nos lares e espaços pessoais que ele criava. Imóveis. Para Meat Loaf, imóveis eram sobre encontrar um santuário, não ostentar riqueza. Depois de décadas na estrada e do caos da fama repentina, suas casas eram refúgios meticulosamente selecionados, que espelhavam seu talento dramático e sua inesperada vida doméstica. Na década de 90, ele comprou uma mansão vasta em Calabasas, Califórnia, um retiro tranquilo, longe do caos de Hollywood. A casa tinha uma sala de projeção personalizada, onde ele gravava vocais em estúdios improvisados, frequentemente em armários ou atrás de cortinas blackout,
priorizando a emoção bruta no lugar do polimento de estúdio. A decoração era a clássica Meat Loaf, antiguidades vitorianas, memorabilia esportiva e o ocasional toque gótico. Mais tarde, ele e sua segunda esposa Deborah se estabeleceram em Austin, Texas. Esta casa era mais do que apenas tijolos e argamassa, era paz sob o amplo céu do Texas. Refletia a fase mais calma e introspectiva de sua vida. Aqui, ele colecionava móveis raros, escrevia e se concentrava na família. Ele também possuía uma casa em Redding, Connecticut, por um período, um refúgio arborizado que ele frequentemente usava para relaxar entre as turnês. O mercado imobiliário marcou diferentes capítulos em sua jornada. A mansão Calabasas foi o retorno triunfante. Austin foi o suspiro de alívio. Cada propriedade não era apenas uma localização, mas um sinal de quem Meat Loaf se tornava. Apesar de toda a sua teatralidade no palco, uma das maiores contradições do estilo de vida de Meat Loaf é revelada no que ele escolheu e, curiosamente, não escolheu dirigir. Veículos e carros. A relação de Meat Loaf com veículos era tão teatral e irônica quanto tudo mais em sua vida. Para começar, o homem por trás de Bat Out of Hell, um dos hinos de motocicleta mais icônicos já gravados, nem mesmo gostava de andar de motocicleta. Na verdade, ele tinha medo delas. Ainda assim, ele posou com elas em inúmeras capas de álbuns e pôsteres, sempre montado em uma Harley que não tinha intenção de pilotar. Ele tinha uma Harley Davidson Softail, mas era mais para exibição. Carros eram mais a sua velocidade. Na juventude, ele tinha um Dodge Charger que usou para fugir da fúria alcoólica de seu pai, como mencionado sobre sua vida precoce. Ao longo dos anos, sua garagem alternava entre SUVs práticos e sedãs de luxo de médio porte, priorizando o conforto em vez da ostentação. Você não o veria em um Lamborghini. Poderia encontrá-lo ajustando obsessivamente o assento de um Lincoln até se sentir perfeito. Jatos particulares faziam parte da vida em turnê, embora Meat Loaf nunca tenha amado voar. Um voo memorável quase terminou em desastre quando o trem de pouso do jato falhou ao se estender. O avião circulou o aeroporto por mais de 1 hora antes das equipes de emergência o guiarem em segurança para o pouso. Meat não falou pelo resto da noite. Iates. Ele não gostava de praia. Costumava brincar que barcos eram armadilhas flutuantes de ansiedade, mas helicópteros eram uma fera diferente. Durante a filmagem do vídeo Bat Out of Hell 2, um helicóptero quase caiu ao tentar uma tomada aérea. Ele riu na época, mas admitiu anos depois que nunca mais relaxou completamente perto de rotores. No entanto, à medida que Meat Loaf envelhecia e o motor desacelerava, o que restava não era potência, era coração e o legado cada vez mais profundo que ele deixou para trás. Estilo de vida atual. Meat Loaf faleceu em janeiro de 2022 aos 74 anos, mas de muitas maneiras ele já estava vivendo seu bis nos últimos anos de sua vida. Ele se concentrou na paz, privacidade e pessoas, especialmente sua esposa Deborah e suas filhas. Ele fez menos aparições públicas, mas manteve-se conectado aos fãs através de entrevistas, trabalho de caridade e a ocasional performance surpresa. Apesar de numerosos problemas de saúde, incluindo cirurgia na coluna, asma e colapsos passados no palco, ele continuou a insistir que iria se apresentar novamente, até mesmo ensaiando a portas fechadas, com tanques de oxigênio ao seu lado. O momento mais comovente de ciclo completo pode ter sido a morte de Jim Steinman em 2021. Meat Loaf ficou devastado. O vínculo deles sempre desafiou a categorização musical, emocional, mítico. Meat morreu 9 meses depois. Para muitos fãs, parecia o ato final de uma ópera rock décadas em construção. Ele pode ter ido embora, mas sua voz e história estão muito vivas. Qual parte da vida de Meat Loaf te surpreendeu mais? O medo dele de motos, sua fase vegetariana ou o colapso com glitter envolvendo Gary Busey? Deixe suas opiniões nos comentários, não se esqueça de curtir e se inscrever, e confira nossas outras análises profundas sobre as vidas mais lendárias da música.